nome é Farias, Antoninho Farias. Conhecido como Fariazão, né? Fariazão. O Bolão, também quando engordei um pouco. E quem me levou no Peg Pag, que me convidou para ir lá, foi um grande amigo chamado Cláudio Weidman, que está aqui. Isso aconteceu no ano de 56, nós estávamos fazendo o curso de contabilidade. E entrei no Peg Pag, fiquei lá uns 2, 3 anos na área administrativa e em 1961 eu fui requisitado e eu tive o prazer de ser transportado pelo Dr. Felipe Alain e o Sr. François Berot numa Vemaguete da rua Rego Freitas para o escritório do Peg Pag. A Vemaguete era marrom ou azul? Era azul. Azul. Quem dirigiu, inclusive, foi o seu Felipe, não foi o senhor François. Ah, tá. E aí, conversando lá com a diretoria, fui parar na loja 61, perdão, eu fui parar em 61 na loja 9 do Peg Pag, que ia começar a construção perto de vocês lá na Santo Amaro. E aí ficamos durante 23 anos na empresa. E nesses 23 anos eu trabalhei praticamente quase todo na área técnica. E você entrou também, você já falou, você entrou em 55, 55, né? Eu tinha 18 anos. 18 anos. Trabalhei 22 anos e meio quando saí para casar com o Cláudio, que conheci lá. Eu quero falar que eu tive muitas saudades, eu tenho muitas saudades da firma, que tive muito prazer em trabalhar lá. As pessoas eram maravilhosas, o seu pai, o seu Fernando, os diretores todos eram respeitadores, delicados com os funcionários e eu tenho boa cabeça, boa memória e eu lembro muito de coisas assim maravilhosas. Tivemos o prazer também de trabalhar um bom tempo com o Thomas Altertum. Eu sou o Thomas Altertum. Thomas Altertum. Isso, eu me formei em 1960 na GV. Certo. E o trabalho final do curso era fazer uma pesquisa de mercado, que a professora Polly Lerner era muito amiga do Philippe Alain e do François Berot. Então, ela conseguiu que os alunos da GV fizessem o trabalho de conclusão do curso com uma pesquisa de mercado. Puxa, foi tema de classe então? Foi tema de classe e o nosso grupo então fez um trabalho para determinar por que a loja da Cardoso de Almeida não se desenvolvia como deveria se desenvolver. Puxa, que interessante. Então nós preparamos um trabalho que eu tenho até hoje, que foi muito bem feito e com base neste trabalho, que foi muito apreciado, eu consegui o meu emprego no Peg Pag. Foi a partir da conclusão desse trabalho sobre a loja da Cardoso. Isso foi em que ano? 1960. Foi em 60, puxa vida. E em 61 eu fui contratado para trabalhar no Peg Pag e lá fiquei 11 anos muito interessantes que me deram a base para depois poder trabalhar no macro como responsável pelas compras de alimentos. Então você foi colega do Cláudio também no macro? Eu que levei o Cláudio. Você levou o Cláudio para o macro? Eu levei o Cláudio para o macro, eu já estava lá. Sim. E eu fiz a implantação do macro no Brasil. Puxa, os holandeses chegaram aqui. Eu era o funcionário número 5. Puxa vida. E a gente implantou então esse gigante aqui nas condições mais adversas, porque não tinha linha telefônica, não tinha nada, aquelas dificuldades todas. Mas o Peg Pag foi a base, que até hoje eu estou na área de alimentos, porque comecei e peguei o gosto pelo alimento. No início, bastante contestado pelos mais velhos, né? Mas que depois soube, tem razão, não tem? Tem. E depois ele soube conquistar o espaço dele e foi importante também. Fizemos muitas obras, né, juntos. O Ademar, que hoje não está aqui, foi um engenheiro importante na empresa. Fernando Pacheco, meu diretor durante muitos anos, diretor de expansão da empresa. Eu acabei de falar de Fernando Pacheco e eis que surge essa figura. Prazer em vê-lo. Prazer em vê-lo também. Oi, Silvinha. Tudo bem? Acabamos de falar do seu marido. Né? Pois é. Cláudio. Como é que vai?
Mas eu me lembro muito de você, Cláudio. Exatamente, a gente está tentando montar a história disso aí. O seu pai, como é que chamava mesmo? Carlos Guimarães de Almeida. Carlos Guimarães de Ele Almeida. era vice-presidente jurídico da Souza Cruz. Vice-presidente jurídico. E fez parte do time que negociou. Fez parte, provavelmente da área jurídica, fez parte. Sem dúvida. Eu sei que eu já morava na minha casa, bom, deve ter sido 71, 72. Foi em 71, 72. 72. E o meu pai vinha aqui passar em São Paulo para me visitar e nessa ocasião ele estava negociando, fazendo parte da negociação. Aí ele convidou, levou seu pai e sua mãe, a Marta, para jantar na minha casa. Ah, certo. Morar no Alto da Boa Vista naquela época. Ah, certo. Eu não sei se vocês também foram. Não, mas o primeiro contato foi interessante. Como era sigiloso, a minha mulher ligava para Marta, Marta ligava para Felipe, aí nós encontramos e fomos lá para Harmonia. Aí fez os negócios. Essa é uma geração de homens fantásticos, os nossos pais, né? Sim. Começaram do zero uma vida num lugar distante. O meu pai também teve isso, então eu acho... Belas histórias de... Nossa, genial, genial. O seu pai também era estrangeiro, não era? Meu pai também foi imigrante. Imigrantes Genial, porque a gente nem consegue imaginar o que eles passaram, né? É outro tempo.